administração. Estudos para concurso, direito administrativo, os poderes da administração. Poderes da administração, direito administrativo, para a LESP, né? Sobre os poderes, daí no conteúdo que eu tenho dos poderes, eu vou falar do poder hierárquico, que tem bastante texto, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia administrativa, poder de polícia judiciária e as características do poder de polícia. E daí, separando isso aqui, esse é o principal que eu vou ler dos poderes da administração. O ponto principal desses carinhas aqui que eu vou ler é quem pode usar o que, entende? Esse é o ponto principal de diferenciação, é quem pode usar o que. Vamos lá. Os poderes de que dotada a administração pública são necessariamente proporcionais às funções e a mesmas determinadas, viu? Funções. Bom, em outras palavras, a administração pública é dotada de poderes que se constituem em instrumentos de trabalho. Os poderes administrativos surgem como uma administração a que se apresentam conforme as demandas dos serviços públicos e o interesse público e os fins dos quais devem atingir. São classificados em poder vinculado, poder discricionário, segundo a necessidade da prática de atos, poder hierárquico e poder disciplinar, de acordo com a necessidade de se organizar a administração ou aplicar sanções aos seus servidores, poder regulamentar para criar normas para certas situações e poder de polícia quando necessário se faz a contenção de direitos individuais em prol da coletividade. Poder hierárquico é o que dispõe o executivo para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Inexistente no judiciário e no legislativo, a hierarquia é privativa da função executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Ordena as atividades da administração ou ao repartir e escalonar as funções entre os agentes do poder de modo que cada qual exerça eficientemente o seu cargo. Coordena na busca de harmonia entre todos os serviços do mesmo órgão, controla ao fazer cumprir as leis e as ordens e acompanhar o desempenho de cada servidor. Corrige os deveres administrativos dos seus inferiores, além de agir como meio de responsabilização dos agentes ao impor-lhes o dever de obediência. Isso é o poder hierárquico, você está entendendo, tá? Pela hierarquia imposta ao subalterno, a estrita obediência das ordens e as instruções legais superiores, além de ser definida a responsabilidade de cada um. No poder hierárquico são decorrentes de certas faculdades implícitas ao superior, tais como dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos de inferiores. Quando a autoridade superior dá uma ordem e ela determina de maneira específica os atos a praticar ou a conduta a seguir, em caso concreto. Daí é decorrente do dever de obediência, já a fiscalizar é o poder de vigiar permanentemente os atos praticados pelos seus subordinados, tal se dá com o intuito de mantê-los de acordo com os padrões legais regulamentares instituídos para a atividade administrativa. Delegar é conferir a outra em delegação originalmente competente ao que delega. Ao nosso sistema não se admitem delegações entre os diferentes poderes, nem de atos de natureza política. As delegações devem ser feitas nos casos em que as atribuições objeto das primeiras foram genéricas e não fixadas como privativas de certo executor. Avocar, que é um método de delegação, é outro teco de delegação, sabe? Avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. Nada impede que seja feito, entretanto deve ser evitada para impor desprestígio ao seu inferior. Rever os atos dos inferiores hierárquicos é apreciar tais atos em todos os seus aspectos para mantê-los ou invalidá-los. Meirelles disse: subordinação de vinculação administrativa. A subordinação é decorrente do poder hierárquico que admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. A vinculação é resultante do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada e é exercido nos limites da lei estabelece, sem retirar autonomia. Supervisão ministerial sobre a entidade vinculada e exercido nos limites que a lei estabelece, sem tirar a autonomia do ente supervisionado. Poder disciplinar. A faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e poder disciplinar é exercido no âmbito das órgãos e servidores da administração. É considerado como supremacia especial do Estado. Correlato
Com o poder hierárquico, o poder disciplinar não se confunde com o mesmo. No uso do primeiro, a administração pública distribui e escalona suas funções executivas. Já no uso do poder disciplinar, a administração simplesmente controla o desempenho dessas funções e a conduta de seus servidores, responsabilizando-os pelas faltas porventura cometidas. Marcelo Caetano já advertia: o poder disciplinar tem sua origem e razão de ser no interesse e na capacidade de aperfeiçoamento progressivo da serviço público. Interessante. O poder disciplinar da administração não deve ser confundido com o poder punitivo do Estado, realizado por meio de justiça penal. O poder disciplinar é interno da administração, enquanto que o penal visa proteger os valores e bens mais importantes do grupo social em questão. A punição disciplinar é apenal e a penal tem fundamentos diversos. A diferença é de substância e não de grau. Sobre o poder regulamentar agora. O poder regulamentar é o poder de chefes do executivo de explicar, estranho, né? De detalhar a lei para sua correta execução. Regulamentar, sabe a lei. Ou de expedir decretos autônomos sobre matéria ou de sua competência e ainda não disciplinada por lei. É um poder independente do privativo do chefe do executivo e é em razão direta e indelegável a qualquer subordinado. O chefe do executivo regulamenta por meio de decretos, ele não pode, entretanto, invadir os espaços da lei. Meirelles conceitua que regulamento é o ato administrativo, geral e normativo expedido privativamente pelo chefe do executivo, por meio de decreto, visando a explicar o modo e forma de execução da lei, regulamento e execução ou prover situações não disciplinadas em lei. Regulamento autônomo ou independente. Só para vamos ler, porque esse aqui é o que tem mais chance de cair na LESP, por causa que o poder regulamentar, obviamente, tem relevância para o poder legislativo. Quem é o que a LESP é o quê? É poder legislativo. Entendeu? Vamos lá. Poder regulamentar é o poder do chefe do executivo de explicar e de detalhar a lei para sua correta execução, ou de expedir uns decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei. É o poder inerente ao privativo do chefe do executivo, e é em razão disso indelegável a qualquer subordinado. O chefe do executivo regulamenta por meio de decretos, e ele não pode, entretanto, invadir espaços de lei. Meirelles conceitua que regulamento é o ato administrativo geral e normativo expedido privativamente pelo chefe do executivo por meio de decreto, visando a explicar o modo e forma de execução da lei, regulamento e execução, ou prover situações não disciplinadas em lei, regulamento autônomo ou independente. Sobre o poder de polícia. Agora, se lembra que o poder de polícia é o que tem mais conceitos aqui nesse puxão. Poder de polícia, conceitos. Meirelles conceitua poder de polícia, a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso de gozos de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Explicou o autor que poder de polícia é um mecanismo de frenagem de que dispõe a administração pública para conter os abusos do direito individual. Já em relação à polícia sanitária, não há como se medir o seu campo de atuação. Podemos falar a respeito das situações de perigo presente no futuro, o futuro que lesem ou ameacem lesar a saúde e a segurança dos indivíduos e da comunidade. Amplo é o poder discricionário, decorrente em virtude da amplitude própria do bem a ser protegidos pelo Estado. De Petra explica que o poder de polícia do Estado pode agir em duas áreas de atuação estatal. São as áreas administrativas e judiciárias. Polícia administrativa. A polícia administrativa tem um caráter de preventivo. Seu objetivo será não permitir as ações antissociais, entretanto, a diferença não é absoluta. A polícia administrativa protege os interesses maiores da sociedade ao impedir, por exemplo, comportamentos individuais que possam causar prejuízos maiores à coletividade. De Pietro se utiliza da seguinte unidade de opinião de Álvaro Lazzarini para distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária. A linha de diferenciação está na ocorrência ou não de ilícito penal, com efeito quando atua na área de ilícito puramente administrativo, preventivamente ou repressivamente. A polícia é administrativa quando o ilícito penal é praticado e é a polícia judiciária que age. A polícia administrativa é regida pelo direito administrativo agindo sobre bens, direitos ou atividades. A polícia administrativa é dividida entre diferentes órgãos da administração pública e são incluídos aqui a polícia militar e os vários órgãos da fiscalização, como os das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social. Polícia judiciária. A polícia judiciária é de caráter repressivo e repressivo. Sua razão é de ser a punição dos infratores da lei penal. A polícia judiciária se rege pelo direito processual penal e ela incide sobre pessoas. A polícia judiciária é exercida pelas corporações especializadas chamadas de polícia civil e polícia militar. As características da polícia judiciária são
Na verdade, não são do polícia judiciário, falei errado. São as características do próprio poder de polícia, que é considerado aqui administrativo, né? Que costumam ser apontadas são discricionalidade, autossecuridade e coercibilidade. A discricionalidade é uma liberdade existente ao administrador para agir quando a lei deixa de certa margem de liberdade para a escolha de oportunidade de conveniência de agir, ou, como diz de Pietro, o motivo ou o objeto do ato a ser realizado quando a administração pública tiver que decidir qual é o melhor momento de agir, qual é o meio de ação mais adequado e qual é a sanção cabível diante das previstas da norma legal. Em tais circunstâncias, o poder de polícia será discricionário. Pode-se dizer, no entanto, que o poder de polícia pode ser discricionário ou vinculado. Outra característica é o auto-executoriedade. Essa é a possibilidade da administração utilizar seus próprios meios para executar suas decisões sem precisar recorrer ao poder judiciário. A opinação. Pelo atributo da autossecuridade, a administração compele materialmente a administrado usando meios diretos de coação. Por exemplo, ela dissolve uma reunião e apreende mercadorias e interdita uma fábrica. São exemplos. Finalmente, o poder de polícia tem como característica a coercibilidade indissociavelmente ligada à autossecuridade, coercitividade. Lembre a autora de Pietro dizendo: o ato de polícia só é autoexecutório porque dotado de força coercitiva. Ele consegue ser autoexecutório porque ele tem força coercitiva, entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma coisa interessante aqui na apostila. Poder de política. Novo conteúdo legal. Tchauzinho.